Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre outra classe gramatical, que é o verbo. O verbo, ele indica ação, estado ou fenômeno natural. Angélica, o que é um verbo que indica ação? É algo que o sujeito executa, que ele faz. Exemplo: falar. Falar é um exemplo de verbo que indica ação, que eu estou falando. Poderia ser andar, comer, beber, conversar, sorrir, entre outros. Estado. Um exemplo que eu posso dar a vocês. João está doente. Estar é um verbo que indica estado, ou seja, que não é permanente. Porque estar doente não indica que João vai ser doente a vida inteira, tá certo? Fenômeno natural. São verbos impessoais, que indicam um fenômeno da natureza. Por exemplo, amanhecer. Amanhecer é um verbo que indica fenômeno da natureza, que poderia ser anoitecer, trovejar, garoar, entre outros. O verbo, ele pode ter flexão de número. O que significa isso? O verbo, ele pode flexionar em singular e plural. Um exemplo que eu posso dar a vocês. Eu vou continuar com o verbo falar, tá certo? Verbo falar no singular. Eu falo. Eu estou dando exemplo do verbo no presente, tá certo? E no plural? No plural precisa ter mais de uma pessoa. Seria falamos. Por exemplo, eu e outra pessoa. Antônia e eu falamos. O verbo, ele tem três pessoas. Três no singular e três no plural. É a primeira, a segunda e a terceira pessoa do singular. A primeira, a segunda e a terceira pessoa do plural. A primeira pessoa do singular é eu. A segunda pessoa do singular é tu. A terceira pessoa do singular é ele ou ela. A primeira pessoa do plural, nós. A segunda pessoa do plural, vós. E a terceira pessoa do plural, eles ou elas. Eu vou continuar com o verbo falar. Por exemplo, primeira pessoa do singular do verbo falar, eu falo. Segunda pessoa do singular, tu falas. Terceira pessoa do singular, ele ou ela fala. Primeira pessoa do plural, nós falamos. Segunda pessoa do plural, vós falais. Terceira pessoa do plural, eles ou elas falam. Esse exemplo que eu dei é no presente, tá certo? Mas o verbo, ele tem três tempos, que é o pretérito, ou seja, passado, o presente e o futuro. Angélica, mas o que é um verbo no pretérito, no passado? Algo que já aconteceu. Um exemplo, vou continuar com o verbo falar. Eu falei. No presente, que é acontecendo no momento, eu falo. E no futuro é algo que ainda irá acontecer. Por exemplo, falarei. Mas poderia ser qualquer outro verbo. O verbo, ele tem três modos. O modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo particípio. Particípio não, desculpa, imperativo.
Angélica, o que quer dizer um verbo no modo indicativo? Esse verbo, ele indica certeza. No subjuntivo, ele indica dúvida. E no imperativo, ele indica ordem ou pedido. Angélica, um exemplo, você poderia me perguntar, um exemplo de um verbo que indica certeza. Eu estou com saudades. Ou uma frase, mas a palavra é estou, indica que é certeza, um verbo que indica certeza, tá certo? Subjuntivo é dúvida. Por exemplo, talvez eu viaje no final de semana. Olha a frase, talvez viaje. O exemplo que eu dei foi viaje. E no imperativo, que é uma ordem, é um pedido. Por exemplo, faça a atividade. Ó, o verbo, eu falei a forma faça, né? Tem muitas outras. Depois eu trago para vocês outros exemplos e na atividade que eu vou passar para vocês também. Meus alunos do 7º A, 7º ano B e 7º ano B, 7º ano C. O verbo, ele tem 3 formas nominais. As formas nominais, a gente tem que prestar atenção na terminação do verbo. Por exemplo, ó, formas nominais, o verbo ele pode estar no particípio, ele pode estar no gerúndio, ou ele pode estar no infinitivo. Como eu falei agora há pouco, a gente tem que prestar atenção na terminação do verbo. O verbo no particípio, ele sempre termina com ADO ou IDO. No gerúndio, a terminação do verbo é NDO. E o infinitivo, a terminação é só o R. Exemplo. Do verbo falar no particípio, fica como? Falado. Outro exemplo que eu posso dar, sorrido. Olha a terminação do verbo, ó. A-D-O e D-O. Olha aqui, ó, a terminação. E pode ser vários outros verbos dessa forma, tá certo? Gerúndio, a terminação NDO. Vou continuar com o mesmo exemplo, o verbo falar. Terminando com NDO, fica falando. O verbo sorrir, no gerúndio, fica sorrindo. E vários outros verbos. E a forma no infinitivo é o verbo sem a conjugação, ele terminado em R. Por exemplo, falar, ao terminado em R. Outro exemplo que eu posso pegar aqui também, sorrir. Também termina em R. Outro exemplo também, comer. E vários outros verbos. Então é isso. Até a próxima aula.